Olá, amigos. Cá estamos em mais uma segunda-feira, dando continuidade ao nosso estudo. Conforme vocês já observaram, nós temos um momento de estudo, de conversa, e em seguida sempre fazemos um especial de relatos da Ivone, do que ela narra sobre suas vivências, com alguns comentários. É numa forma de acompanhar a leitura de vocês, para que vocês se sintam estimulados. Claro que a gente não lê o livro por inteiro, a gente seleciona tópicos desse livro, mas é importante que nesse momento em que nós estamos fazendo essa programação, você esteja atenta ao conteúdo, depois dá uma conferida no livro, e qualquer dúvida, a gente pode ir conversando aí pelo WhatsApp, enquanto chega o nosso encontro, para a gente conversar sobre o capítulo inteiro. Então, hoje, nós vamos conversar sobre as materializações que a dona Ivone teve a oportunidade de presenciar. No estudo passado, nós conversamos sobre materialização, o Fabiano colocou muitas informações, vale a pena voltar lá no estudo, quem não leu ainda, ouviu ainda, ouvir com calma, porque é um material muito rico, muitas informações. E hoje nós vamos conversar sobre Dona Ivone como espírita, vivenciando essas questões lá na sua cidade, em Lavras, no sudoeste de Minas Gerais. Ela diz que foi lá que ela presenciou e viveu os mais belos fenômenos espíritas, tanto através da faculdade mediúnica dela, como de outros médiuns que ela conheceu. Foi lá que ela psicografou o livro Memórias de um Suicida, lá no gabinete mediúnico do Centro Espírita de Lavras, que ela disse que hoje, na época que ela escreveu esse livro, estava com o nome modificado para Centro Espírita Augusto Silva. Também foi lá que ela psicografou o livro Dramas da Obsessão, de Adolfo Bezerra de Menezes. E também grandes e pequenos fatos aconteceram no período de 6 anos, presenciados por ela, pelos trabalhadores daquele centro espírita de Lavras, lá em Minas Gerais. Então, a gente percebe que foi assim, um momento muito rico da vida dela, e a gente estudando sobre o espiritismo, sobre essa obra da Dona Ivone, a gente percebe que aquele momento, aquele ambiente, foi rico de muita expressão espiritual, como ela mesma coloca, né? Isso a gente observa quando a gente estuda sobre Eurípides, sobre Dona Ivone, sobre Chico Xavier. A gente percebe que existia todo um contexto naquela época que fazia com que surgissem belos fenômenos com a presença desses médiuns e, graças a Deus, que deixaram registros para nós. É claro que mínimos, mas porque se a espiritualidade não tivesse convidado ou intimado a Dona Ivone a escrever sobre os processos mediúnicos que ela vivenciava, a gente ia com certeza passar essa informação dessa encarnação. Então, vamos falar da materialização. Ela diz que, nessa época, existia lá na cidade de Lavras, isso era do ano de 1926 a 1932, o período que ela esteve lá, uma poderosa médium, portadora de várias faculdades, a de efeito físico, se destacando, que eram as materializações de espíritos desencarnados. Essa médica chamava-se Zulmira Custódia Rezende Teixeira da Silva. Era viúva, e à época que ela escreveu esses livros, os filhos dela ainda residiam em Lavras. Na época, a dona Zulmira contava com 60 anos, aproximadamente. E ela dizia que já estava esgotada, já estava doente, mas continuava no labor mediúnico. E Ivone diz que foi o mais forte médium de materialização, mais espontâneo e positivo que ela conheceu. As sessões delas eram belíssimas e convincentes, muito mais do que as que ela assistiu posteriormente. Dona Ivone diz que entende que não existe mais necessidade dessas reuniões nos dias atuais, porque nós já estamos muito bem preparados para compreender e assimilar a doutrina espírita sem necessitar dessas provas materiais,
para nos convencermos da verdade, porque nós vimos lá no estudo passado que William Crookes, que teve também outros estudiosos, Aksakov, que estudaram os fenômenos, que registraram, porque era o nascedouro da doutrina, do mundo espiritual, e aquilo precisava ser provado para aquela sociedade. Então, ela diz que com um século de doutrina codificada, explicada, repetida, raciocinada, cumpre que pelo menos estudemos, meditemos sobre essas informações, para que a gente vá se enriquecendo desses conhecimentos, sem que necessariamente tenha que presenciar algum fato para acreditar. A dona Ivone disse que havia chegado a Lavras, os 6 dias, tinha chegado a Lavras, quando ela foi convidada para essa sessão de materialização lá na casa da dona Zumira. E ela disse que não conhecia ainda sessões de materializações, a não ser através dos livros, dos estudos que ela fazia, mas isso lhe dava uma base de conhecimento muito forte para ela assistir aquelas manifestações com um olhar crítico. E aí, o que aconteceu quando ela chegou lá? Ela disse que lá, chegando no local da sessão, ela constatou a inexistência da cabine para médium, assim como a inexistência da cortina para ocultá-la da escuridão. Porque quando se vai estudar sobre materialização, nos livros que nós citamos no início, no estudo passado, existia isso de se colocar o médium dentro de uma cabine, de se colocar uma cortina, de se prender o médium, coisa dessa natureza. Mas nesse caso dessa médium, não. A dona Zumira, ela se sentava diante da assistência. Uma assistência resumida, porque eram poucas as pessoas que frequentavam, cobriu o rosto com a toalha preta e escuro o ambiente, de forma que as pessoas pudessem ver alguma coisa. Não era totalmente escuro. Ela usava um roupão, uma roupa singela, a luz era um pouquinho baixa, a claridade, mas dava para se perceber bem todo o ambiente. E ela diz que a média era essencialmente espontânea. Conseguia os fenômenos sem os desejar ou provocar, e agia sem o misticismo e o mistério que comumente acompanha esse tipo de trabalho. Então, era um processo tão espontâneo, tão natural, tão simples, que era impossível se pensar em fraude no momento daqueles, diante da expressão do fenômeno como era realizado. E o ectoplasma, que ela fala aqui, elevava-se ao lado da médium, desprendendo-se dela, e modelava a entidade comunicante à vista de todos, de forma que as pessoas pudessem acompanhar todas as fases da materialização. As pessoas viam o médium e o espírito. Então, terminava percebendo que não existia nenhuma fraude naquilo, tudo era muito respeitável e atordoante também. E aqui, para quem não sabe o que é esse ectoplasma, tem aqui no dicionário que é um termo usado no espiritualismo para definir a energia espiritual externizada pelos médiuns. Então, é uma energia que o médium libera que forma esse ser, através dessa energia. Então, à medida que o ectoplasma ia se desprendendo da médium, ia modelando uma entidade ao seu lado que iria, a partir daquele momento, estar visível para todos que ali estavam presentes. Então, um fenômeno observado pela dona Ivone, que, como ela disse, foi a primeira vez que ela assistiu, mas ela tinha conhecimento. Então, não tinha como, de jeito nenhum, haver uma fraude ali, ela estava atenta. E aí ela diz que, naquele dia, na primeira vez que ela assistiu à sessão, tornaram-se visíveis, materializados, principalmente o espírito do Dr. Augusto Silva, que era patrono do espiritismo em Lavras, que tinha desencarnado, e uma filha da médium, que havia desencarnado recentemente. E depois que se apresentaram esses dois espíritos, apareceu uma entidade que ninguém conhecia no local. Ninguém sabia quem era aquela entidade. Ela diz, revelou-se um homem jovem, deixando ver barba preta, curta, terminada em ponta, no queixo,
bigodes cheios e cabelos espessos e volumosos, penteados para o alto, formando a cabeleira clássica dos elegantes do século XIX. Aí adivinha quem era essa criatura que estava ali se materializando? Ela diz: reconheci então o espírito de Roberto. Aquele espírito que ela via na infância, que estava sempre ali junto de Charles, aparecendo, dizendo para ela que não ia deixar nunca que ela esquecesse o que ela tinha feito na vida, era sempre presente nas recordações dela, como um companheiro que ela teve da vida passada. E ela disse que quando ele surgiu nessa materialização, estava com 6 anos que ele não aparecia para ela, não dava nenhuma notícia, não se sabia nada a respeito dele, porque devido àqueles processos dolorosos que ela passou, ela disse que a espiritualidade parece que chamou a atenção dele e não permitiu mais que ele estivesse tão presente na vida dela, para ela ter uma trégua, né? E aí ela disse que diante dessa materialização, ela caiu num pranto copioso, em plena sessão, abalada, porque estava diante de um ser muito querido. Claro que ninguém entendeu isso, né? E a entidade, ela disse que dirigiu-lhe palavras afetuosas e confortativas. Essas palavras, ela disse que ficaram gravadas no seu coração até os dias presentes, que é quando ela traz essa informação para nós. E ela disse que o Roberto, falando a ela, disse: não chores, minha querida, eu agora estou bem, renovado para Deus e resignado à sua lei. Quero pedir-te que me perdoes o muito que tenho feito sofrer com a minha insistência angustiosa a teu lado. Não penses que foi vingança, foi apenas saudade de um passado que me foi caríssimo. Devo avisar-te de que obtive concessão para trabalhar contigo a bem do próximo, como tanto desejei outrora. Sou médico e trabalharei na minha antiga profissão, agora por teu intermédio. Também exercerei atividades em torno do socorro a suicidas. Eu, que fui um desses, valho-me de ti, que tanto amei, para agora socorrê-los. E tu me ajudarás, já que também o fostes. Ao me retirar daqui, dar-te-ei um sinal como despedida. Então ele vinha se desculpar por aquele tempo que ele estava tão presente na vida dela, atormentando, causando aquela situação. Ele não era vingança, era saudade. Mas, graças a Deus, ele agora estava bem, tinha recebido autorização para trabalhar agora como médico e no atendimento espiritual da casa. Então, a partir dali, ela já ficou ciente de que teria uma tarefa junto a Roberto, tanto no campo da medicina, porque ela foi médium-recentista por muito tempo, como no socorro aos suicidas. Porque, como ele disse, ele tinha sido suicida, ela também, tinham vivenciado as dores, os aprendizados necessários, e agora juntos iriam tentar auxiliar aqueles que estavam nessa trajetória aí de sofrimento e de dor. E aí ela diz que ele se despede, e o que ele faz para deixar muito forte nela a impressão da presença dele? Ela diz que, desfazendo lentamente à nossa vista a materialização, de súbito, quase sem transição, meus braços se transformaram. Eu não mais os sentia. Eles como que haviam desaparecido, sem que, no entanto, houvesse transe mediúnico, pois eu permanecia na posse de todos os meus sentidos. Em lugar dos meus, comigo, estavam os braços dele, que acabávamos de ver materializados no seu fantasma. Suas mãos longas, finas, que eu tanto conhecia, ali se achavam perfeitamente reproduzidas. E aí, luminosas, como os braços, e refugindo em nuances azuis tão luminosas ambos, que não só clarearam meu regaço, como as imediações do local onde eu me sentava, e assim iluminando toda a minha pessoa. Soube, então, que eu mesma era médio de materialização e transfiguração, mas não me interessando por esse gênero de fenômenos, não tratei de cultivar a faculdade, preferindo atender os conselhos dos meus amigos e protetores espirituais, Bittencourt Champagne, Bezerra de Menezes e Charles, que eram contrários a esse tipo de trabalho. Então, o que aconteceu? Ele se desmaterializou e, de repente, ela sentiu nas suas mãos, as mãos dele, os braços dele,
como que se transfigurando, tudo iluminado ali, de tal forma que clareou o ambiente, a ela e o ambiente onde ela estava. E ela disse que, a partir daquela data, aquela entidade ficou um longo tempo com ela, não se afastou da trajetória de vida dela, passou 6 anos trabalhando em curas de doentes e de obsidiados, revelando um tratamento, assim, um trabalho de cura em doentes e obsediados excelente, tanto em enfermidades infantis e pulmonares também. E a atuação dele em torno das entidades suicidas foi notável. Disse-ia missão, ou certamente resgate de deslizes idênticos em existência remota. E ela disse que deve a ele a grande experiência e instrução obtida em casos de suicídio refletidos na vida do além. As receitas que ela recebia dele eram de preferências alopatas, redigidas com característica do médico encarnado. Ele se servia da psicografia absolutamente mecânica para esse fim, o que me torturava muito, parecendo que meu braço e minha mão, por ele acionados, fossem oprimidos dentro de uma luva de ferro, o que me produzia até mesmo tonteiras e aflição. Os outros espíritos que vinham através dela, os demais médicos, faziam a psicografia semimecânica, de forma que a caligrafia do Roberto divergia profundamente da caligrafia dos demais. Quer dizer, quando ele vinha, era como se ele assumisse mesmo o comando. E ela sentia a pressão no braço, chegava a doer, porque era aquela coisa, ela estava consciente e não, a mão era levada por ele. Já quando era semimecânica, ela cedia, o espírito realizava, era uma coisa mais amenizada, mais tranquila, mas até a assinatura dele era diferente, porque era muito ele presente. E aí ela disse que no dia 10 de março de 1932, ele se despediu tristemente, tanto dela quanto do agrupamento espírita, dizendo que ia tratar da própria reencarnação. E aí, desse período em diante, ela ficou sem notícia dele. Uma outra materialização que ela teve a ocasião de perceber, de ver nesse local, ela disse que foi o mais belo fantasma que ela poderia contemplar, que era, como dito pela irmã Zulmira, o guia espiritual dela, que ela disse tratar-se de São Jerônimo de Magela, um religioso católico venerado como santo da Igreja Católica Romana, o qual, incontestavelmente, deverá ser um espírito de ordem superior, porque quando ele se apresentava, que ele era de uma beleza toda especial, por assim dizer, celeste. Jovem, angelical, deixou-se contemplar no seu hábito de religioso singularmente iluminado com reflexos azuis lucinantes. Entidade cuja modelagem pelo ectoplasma foi presenciada pelos assistentes, porque a médium não se recolhia em cabine, nem se resguardava em cortina. Então, a entidade foi modelada ali na presença das pessoas. E, quando ela se modelou, ela deteve-se em atitude como de oração. Depois de andar pela sala, à frente de todas as pessoas, diz que com os braços estendidos ao longo do corpo, a cabeça levemente levantada para o ar alto e os olhos súplices. E trazia consigo um grande rosário pendente no seu pescoço, onde distinguiam-se não apenas as contas, mas até mesmo os espinhos da coroa do crucifixo pendente do mesmo. Enquanto à nossa frente, a médium continuava em transe sobre a poltrona. Então, veja bem, a médium dormia e tudo isso se passava. Aquele espírito belíssimo, encantador, com aquele terço maravilhoso desfilando ali na presença de todos, que esse rosário era como que estruturado em fluidos luminosos, frágil, diáfano, cintilante, indefinível. A assistência não pôde se conter e caiu em pranto, pois a materialização era realmente venerável, infundindo respeito. Então,
eram materializações belíssimas, como ela disse, como ela nunca viu em outros momentos. Mas também tiveram, nesse mesmo ambiente, algumas materializações que ela passa a comentar aqui, de espíritos turbulentos e obsessores, que se apresentaram batendo pelas portas e no interior da casa e das paredes, arrastando cadeiras e se deixando ver. Um deles, durante a materialização, com a clássica túnica negra e o capuz, vestuário esse tão próprio da classe, enquanto encobriu o rosto com visível e impressionante máscara de caveira, batendo os dentes e alongando os pés e as mãos de esqueleto humano, para que os víssemos com precisão, pensando apavorar-nos. Ambiente espiritual pesado e angustioso, sessão agitada, a que o espírito do Dr. Augusto Silva pôs termo, mandando encerrar os trabalhos e cautelosamente advertindo-nos sobre a delicadeza de tais tentativas. Então, é possível também acontecer esse tipo de manifestação. O porquê dessa manifestação nós não sabemos, mas uma intervenção mental pesada, duvidosa, de descrédito, ou uma criatura que estivesse ali com a intenção negativa poderia abrir as portas a esse tipo de fenômeno. Daí o espírito Augusto Silva ter encerrado o trabalho e ter dito para alertado para a delicadeza daquele trabalho, né? Porque realmente os espíritos se aproveitaram para se mostrarem colocando medo nas pessoas, porque nós vimos lá no estudo sobre materialização e sobre o perispírito, a questão da plasticidade, que os espíritos podem, os inferiores, trazer para si essas expressões que eles se mostram para atemorizar as pessoas, né? E aí, qualquer coisa sobre isso aqui, a gente volta lá no estudo, dá uma lidazinha para entender. Também teve a materialização do menino Zezé, de 14 anos de idade, que era sobrinho de outra médium lá de Lavras, que foi morto por afogamento na lagoa denominada Angola, nos arredores da cidade. Ele estava em férias com a tia, residia em São Paulo, e aí, num desses passeios, ele afogou-se. Nesse momento da aparição, ele se apresentou com a roupa que ele usou para o sepultamento. E a gente fica pensando, como é que é isso? Porque não foi sepultado com a roupa, a terra não consumiu a roupa, como é que ele se apresenta com aquela roupa? Aí a gente convida a dar uma olhadinha lá no Livro dos Médiuns, no Laboratório do Mundo Invisível, que inclusive o Fabiano falou sobre isso. E outra aparição que chamou muita atenção dela foi de um espírito familiar da médium, o médium brasileiro Emanuel, que não é o Emanuel, o mentor do Chico Xavier. Ela faz uma ressalva aqui, que na época em que ela conheceu a Zulmira, o Chico Xavier ainda não estava trabalhando com o espírito Emmanuel. Então, esse índio, Emmanuel, no período em que ele trabalhou com ela, ele promovia muitas curas em enfermos e obsidiados. Então, assim humanizado, o índio Emanuel disse-ia estátua de bronze lucinante, tão bela era a sua aparência. Meio desnudo, trazia como único vestuário os acessórios próprios da condição indígena. E o seu talabarte, o depósito das flechas, as próprias flechas, o arco, o diadema e as pequenas penas que o enfeitavam, lucilavam em reflexos brancos, azuis e amarelos. É uma expressão belíssima. Ela disse que ele era jovem, seus cabelos escuros e longos, também reluzentes, caíam pelos ombros, e trazia como estampada em toda a sua configuração a raça indígena que pertencera a Tamoio. Em linguagem da sua tribo, usando o sotaque próprio dos índios brasileiros, pela garganta da média em transe, ele orou o Pai Nosso, em voz discreta e solene, ao despedir-se. E ela disse que não deu para constatar a autenticidade desse dialeto que ele falava, porque as pessoas que estavam presentes ali não conheciam o idioma tupi-guarani, nem nada que se assemelhasse. Então, foram fenômenos tão belos que, depois desses, não se repetiram. Ela participou de muitos outros, mas nada com tanta beleza, com tanta singeleza como esses. E, infelizmente, ela fala que, na época,
não se registrava nada em atas. Então, não tinha nada de registro dessas aparições, dessas revelações, do que acontecia com aquela mulher, porque as pessoas praticavam o espiritismo por praticar, se reuniam ali mais pelo sensacionalismo, mas os fenômenos eram espontâneos e da melhor qualidade, com certeza, senão ela não teria trazido para as nossas observações aqui. Então, fica aqui o relato da Dona Ivone com relação a essa questão das materializações. Quem quiser dar uma lida depois com calma, para verificar o conteúdo por completo, vai ser bom. Com certeza vão poder tirar algumas informações que nós não trouxemos aqui. Mas qualquer coisa, façam contato pelo WhatsApp ou aguardem o dia do nosso encontro para a gente trocar ideias sobre esse momento maravilhoso que a Ivone Pereira nos traz. Lembrando que nós concluímos o capítulo 5, então nós fizemos a metade desse estudo. Faltam apenas 5 capítulos. E a gente vai, aos poucos, trabalhando as informações, as ideias. Próximo encontro, a gente já adentra o capítulo 6º, mas muito bom que vocês consultem a obra e algumas outras que foram aqui colocadas a tipo de informação. Então, obrigado pela companhia de vocês. Até a próxima segunda-feira. Muita paz a todos, muitas alegrias, uma boa semana, um bom estudo. A gente se vê na próxima segunda.